Bem-vindos! Eu sou a Bianca. Eu sou a Jéssica. E esse é mais um episódio de Pode Informar. No episódio de hoje a gente vai contar um pouquinho como foi a nossa experiência aprendendo espanhol, como foi a nossa experiência fazendo a prova do espanhol, né? Aprendendo a gente ainda tá, né? Sempre. Seguimos aprendendo. E como foi a nossa experiência com a prova de proficiência, né, que nós duas fizemos o CIELE. Que é uma das provas que eles aceitam aqui. Um dos certificados, né, que a faculdade aceita. Enfim, vamos contar aí um pouquinho sobre isso. Como a gente aprendeu espanhol? Bom, eu tive a oportunidade de poder contratar uma professora particular, então eu tive aulas com professora particular durante 3 meses. Ela era uma chilena, nem sabia que todo mundo, depois que eu falei que ela era chilena, todo mundo falou, meu Deus, uma chilena, ela fala muito complicado, eu nem sabia, gente, eu só queria aprender espanhol. E aí... Eles falam muito rápido, né? Sim. Mas ela é uma chilena que vive aqui no Brasil há muito tempo. Aqui no Brasil. Não estamos no Brasil. Ela era uma chilena que vive no Brasil há mais de 10 anos, creio eu, muito tempo. Então, ela falava português, mas na aula a gente buscava falar só o espanhol, né? E aí eu tive aula com ela mandava o material. Como era época de pandemia, então as aulas eram online, e aí eu tive aula, aprendi com ela em 3 meses, mas assim, ela me mandava o material, eu reescrevia o material assim na mão para eu aprender a escrita, tinha áudios, então a gente conversando, né, na aula também me ajudou bastante, então eu aprendi por aí, eu fiz uma professora particular, achei que como a gente tem o tempo, né, de entregar o certificado para a faculdade, então eu achei que se eu entrasse num curso, não ia dar tempo de eu aprender tudo que eu precisava para a prova, e também achei que eu não ia conseguir aprender sozinha, porque eu tinha pouco tempo, realmente, eu decidi vir muito em cima da hora, então, aí eu contratei a professora, tive essa oportunidade de pagar, e aí aprendi por aí. Sim, que né, muita gente, assim... tem essa oportunidade de contratar uma pessoa para estar aprendendo, é bom, né? Porque você também coloca em prática, né? Sim. O conteúdo. Isso que é interessante. Eu vim do meu ensino médio já sabendo o básico, não é assim tanto, né? Um pouco do espanhol. Então, assim, sempre me encantou, na verdade, essa língua. E aí, quando eu decidi vir para a Argentina, eu comecei a pesquisar no YouTube como aprender espanhol de uma maneira mais rápida possível. Como aprender espanhol em 2 dias. É isso. E aí eu comecei a escutar, sabe? Assim, via os conteúdos principais, né? Para estar aprendendo. E aí uma das dicas é escutar a música em espanhol. Assistir série em espanhol. Né, são as principais dicas, na verdade, para qualquer língua, né, que você vai aprender, é uma das dicas. Colocar o celular em espanhol. Sim, tudo. Porque... Não, agora explicando, eu quero explicar isso, porque assim, falam que você tem a forma que você aprende a língua de forma passiva e de forma ativa. De forma passiva quando você consome aí a língua, por exemplo, no celular, inconscientemente você está consumindo o espanhol sem que você perceba, né? No seu celular, quando você vê uma placa de trânsito, alguma coisa assim, é de forma passiva. E de forma ativa é quando você realmente está praticando aí, tendo aula, falando, enfim, escutando. E aí realmente dizem que, né, ter os 2 aí seria o ideal. Então eu também fiz isso. Mudei meu celular pro espanhol. Ia pedir Uber, não sabia o que eu tava pedindo, que eu tava tudo espanhol. Bem isso, que eu coloquei as coisas em espanhol e eu ainda estava no processo de aprendizagem. Sim. Então eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Alarma, né? Tipo, alarma. Algumas coisas assim que eu ficava, meu Deus. Às vezes eu ia pedir Uber e eu falava, não, vou ter que voltar pro português, não consigo pedir Uber, gente. Mas, eu também assistia, uma coisa que eu fazia, eu escutava, eu não assistia, nessa época eu trabalhava no computador, então eu escutava muito podcast em espanhol, pra realmente ir aperfeiçoando aí a escuta e tudo, e como eu tinha pouco tempo, então eu tava correndo contra o tempo. Sim. Pra realmente dar uma aprendida. É uma boa dica, né?
essa. Escutar, porque aí você, né, às vezes é escutar e você vai depois praticando, né, a fala. E então foi isso, eu aprendi de maneira procurando no YouTube, professores e tudo. Então, aí eu pegava um tempo assim do meu dia para treinar, né? Porque a gente vai falar as etapas que tem na prova de proficiência eita, não sei mais. Fizemos. É o português com o espanhol e na verdade não sai nada às vezes, né? E então, assim, treinar tanto a escrita quanto a fala, quanto a parte, né, da escuta também. Foi interessante, foi dessa forma, assim, que eu fui levando. Sim, eu aprendi dicas agora do que eu fiz, né, para aprender. Realmente foi escutando podcast, escutava muito podcast em espanhol. Tinha até um podcast que falava, eu achava legal o assunto de, por exemplo, saúde mental, não sei o quê, e aí tinha um podcast que era um médico e eles falavam super tranquilo, então dava aí pra você entender bastante. Depois também escutei música, né, a Dali Rebelde. Mas escutei muita música em espanhol também. Como eu não tinha aula presencial, eu realmente fazia a lição que ela me mandava, eu reescrevia para aprender a escrita. Realmente não. Às vezes a gente tem vergonha, né? No começo a gente sempre tem vergonha de falar o espanhol, mas nas aulas eu falava bastante, às vezes até tentava gravar eu falando, explicando, contando uma história, tipo, do que aconteceu comigo, essas coisas, pra pegar aí a manha, né? Porque eu realmente tinha muito pouco tempo para aprender. Eu tinha 3 meses, na verdade eu tinha 2 meses para aprender o espanhol, porque era o tempo de eu conseguir fazer a prova e entregar o certificado. E aí, de última hora, a faculdade ampliou, aumentou aí o tempo para aceitar o certificado. E eu tive um tempinho a mais, que foi 1 mês a mais, por sorte. Uhum. Porque senão foi na correria. Uma das coisas também que eu fazia era treinar. Eu gravava áudio, né? Sim. Pra treinar, contando coisas assim mesmo, do dia a dia. Porque poderia ser uma pergunta, né? Sim. Então, assim, eu explicava. E eu treinava fazendo redação. Pegava um tema da redação mesmo, assim, por exemplo, do Enem, alguns temas. E aí eu escrevia sobre aquilo, né? Para poder também treinar. Que Sim. poderia ser um dos temas que também que eles poderiam, né? Muito bem cobrar. E eu treinava muito dessa maneira. E cantando também. Uma das coisas aqui que é um cantor até argentino, Abel Pinto, foi uma das... o Camilo, também, que é muito conhecido, foi uma das primeiras músicas assim, que eu ouvi e queria saber todas, né? E não só escutar, mas também traduzir as letras, as palavras, né? É uma maneira também bacana de estar estudando. Foi muito que eu fiz, foi uma das coisas assim, que agora eu tô lembrando. Sim. Então tem a prova que a gente fez. A faculdade aceita alguns certificados, né? Para você, certificados de proficiência para você comprovar quando você não tem como língua nativa o espanhol. Então tem o CIEL, que é a prova que a gente fez, é a prova que a gente vai poder falar como foi e a nossa experiência, mas eles também aceitam o CELU, que também dá para fazer no Brasil, né, essa prova, para ter esse certificado, e também aceitam o CERTEA. O CERTEA é a própria faculdade da UNLP que faz esse exame, então você já teria que estar aqui, né, para fazer o CERTEA, mas eles aceitam esses 3 certificados. Eu lembro que na época a minha amiga que me ajudou com a inscrição e tudo, a contar como é a faculdade, ela tinha feito o CELU, então eu queria fazer o CELU também, porque eu já tinha alguém de perto que me contou como foi a experiência, mas não dava mais tempo, era época de pós-pandemia, então era difícil. Creio eu que o CELU é 2 vezes no ano, se eu não me engano. Sim, e o CIEL, no caso, é mais fácil, e né? O CIEL tem mais datas. Uhum. Então eu fui atrás do CIEL. O CELU é mais barato e o CELU é bem mais caro. O CIEL é bem mais caro, mas era a minha opção, né? Então eu fiz o CIEL. O que acontece? Para você pagar o CIEL é uma prova internacional, né? O pessoal da própria Espanha que faz monta essa prova. Corrigem também. Quando você faz, é para lá que vai, eles que fazem a correção, não é nada aqui no Brasil.
Então, você tem... Aqui não, lá no Brasil. Toda hora que eu falar aqui no Brasil, oh Deus. Bom, então, tem os métodos de pago, né? Os métodos de pagamento. Eu lembro que quando eu fui fazer, eu tentei pagar no cartão diversas vezes. Eu tentei mais de um cartão e nenhum aceitou. Eu tentei pagar no cartão que era do meu pai, não aceitou. No cartão de amigo do meu pai, não aceitou. Do meu amigo, não aceitou. Então, assim, não tinha como, não aceitava o meu cartão de jeito nenhum. Foi uma dor de cabeça. E aí, tive que ligar no próprio lugar que fazia a prova, que dava a prova lá em São Paulo, e aí eles me deram a possibilidade de eu pagar no boleto. O ruim é que eu tive que pagar numa vez só, né? Mas me deram essa possibilidade de eu pagar no boleto e às vezes ficava até mais barato, porque não tinha taxa de site, se eu não me engano. Porque no meu caso mesmo eu consegui pagar pelo cartão, mas justo, né, por ser... A gente paga, acredito que em euro. Sim. E então eu tive que, na época, assim, eu lembro que foi mais ou menos R$50 de taxa. Que eu tive que pegar do cartão, né? Sim. Pra poder estar pagando. Que eles convertem, né? E aí vem essa taxa pra gente. Mas assim, pra mim foi fácil, foi rápido até. Eu consegui fazer o pagamento dessa maneira. Não sei por que não aceitaram. Eu não sei se foi né? O cartão, como fala? A bandeira, né, do cartão, mas foi de uma maneira muito rápida, eu só não contava com isso, nessa parte da taxa, eu acabei esquecendo. Veio depois. Mas eu paguei no boleto, então se você tem alguma dificuldade aí com cartão, saiba que existe essa possibilidade, você entra em contato direto com o local que aplica a prova e eles te dão essa oportunidade, né, essa opção de você pagar direto no boleto, direto para eles, que pra mim saiu mais barato. Eu lembro que na época saiu aí uns R$60 mais barato, creio eu. Não lembro se era taxa de site ou se era taxa de cartão que a gente tava contando, mas eu lembro que a gente comentou, eu e minha família, né, nossa, saiu mais barato, né, só que teve que pagar numa vez só, mas até aí... Bom, como que é a prova, nossa experiência, né? A prova, ela é composta de quatro etapas. Tem a primeira é compreensão de texto, interpretação de texto, né? Nossa clássica interpretação de texto. A segunda, não lembro a ordem agora, mas também, né? O teste auditivo, né? De escuta. Depois o teste de você escrever e também a parte que você fala. Eu acho creio que a ordem deve ser até essa. E como que é? Você chega lá, eles te separam, você não fica junto com outras pessoas, né? Porque tem um horário que outras pessoas também fazem aí com você. Eles te separam, cada um num lugar. Eles te dão computador, fone de ouvido e tudo mais. E aí você começa a prova certinho, no horário certo, assim, não é nem eles que liberam, é o próprio sistema que libera sozinho o horário para você cumprir a sua prova, para você fazer a sua prova. A minha experiência foi muito tranquila, eu fui num lugar que o lugar era muito, muito legal. O próprio lugar, assim, o lugar onde eu sentei me tranquilizou, que eu tinha uma visão de frente, assim, por um lugar super verde, super cheio de árvores, e eu, assim, meu Deus, que lugar abençoado. Então, primeiro eu teve a interpretação de texto, pra mim foi tranquila. Creio eu que pra mim a parte mais difícil foi a parte de falar, porque eu ainda não tinha tanta experiência em falar. Pra mim, eu achava... Às vezes, eu cheguei a regravar uns áudios, porque eu não sabia se eu tava falando bem, então pra mim foi aí a parte mais complicada. A parte escrita nem tanto, porque eu realmente treinei muito pra reescrevendo as lições que a professora me mandava, mas a parte da fala pegou mais pra mim. E são coisas simples, né, que eles te perguntam. Sim. Por exemplo, na parte escrita... Na parte escrita é mais ou menos, você está sendo convidada para um jantar. Uma simulação, assim, né, que eles fazem. Simulações de situações. Você está sendo convidada para eu acho que o meu foi mais ou menos isso. Você está sendo convidada para um jantar, então escreva uma resposta de e-mail do que você vai levar pro jantar e que horas você vai chegar lá. Mais ou menos isso. Então é uma coisa rápida, uma coisa curta. Realmente simulações de situações do dia a dia.
Não me lembro ao certo qual foi a parte da fala, mas se eu não me engano, foi alguma coisa que eu tinha que falar para a pessoa que eu ia chegar atrasada no local e tinha que justificar. Era uma coisa assim também, uma coisa bem rápida. Uma ligação, assim, né? Uhum. E agora também eu acabei de lembrar que eu busquei na internet algumas dicas do que costumava cair. E muitas pessoas passam, assim, simulação de tal coisa, né? Então eles colocam. Até materiais eu encontrei também grátis na internet com relação a isso. No próprio... Eu costumava comprar. Tem exemplos, no né? No próprio site você tem o simulador. Eu lembro que eu fiz umas três simulações de provas para você já entender como que é a estrutura da prova e aquilo tudo. ali mesmo. Uhum, é idêntico, gente, é idêntico. Algumas coisas são muito, muito parecidas, na verdade. E eu fui fazer, tava com muito frio na barriga. E eu fui fazer num local super lindo, assim, né? Em Salvador, né? Pra quem não sabe, assim, já falei que sou do interior da Bahia. Então eu fui fazer em Salvador num local muito lindo. Mas o que de primeira eu já fiquei, assim, com um pouco de segurança. Porque quem foi falar comigo foi um hispanohablante, né? Então, algumas coisas eu já não estava entendendo, então eu pensei assim, nossa, não vai dar certo. Eu fui a única no horário para ir fazer, então aí levou, né, na sala, onde você fica, só você e o computador, tem um tempo, né, tudo de prova, como a bicha falou. E então, assim, eu não lembro direito a ordem, porque eu estava muito nervosa. Eu não lembro, assim, nem o que cobrou. Eu me lembro bem que foi muito parecido com o que eu vi no site, né? Mas a ordem, não sei. A parte da escrita, assim, foi um dos pontos que para mim foi favorável, porque como, né, eu já tinha feito várias, assim, simulações, já tinha feito redação também, e eu tava sempre, assim, buscando, né, me corrigir, enfim. Mas a parte da escuta e a parte oral, eu acredito também que foram uma das mais difíceis, né? Eu tava com medo, assim, de não entenderem. Então, eu saí, para falar bem a verdade, eu saí muito apreensiva, assim, não sabia de fato se eu tinha passado. E uma das minhas preocupações foram essa, por quê? Porque é uma prova cara, né? Sim. E no caso, como eu já tinha pagado até uma taxa no cartão, eu fiquei muito preocupada com relação a isso. Mas, enfim, deu certo, né? Mas, assim, deixar também que eu conheço outras pessoas que fizeram mais de uma vez o CL. E pode, sim, se você tem um tempo, né? Pra poder fazer de novo. Porque você pode repetir a prova quantas vezes quiser. A questão é o tempo que você tem que entregar o certificado para a faculdade. E o gasto também, né? Sim. Que acaba sendo, porque sem dúvida pesa muito. Para mim, o meu maior medo era porque eu lembro que eu fui fazer a prova numa segunda-feira e a faculdade ia aceitar o certificado só até sexta. Então, assim, eu precisava aprovar sim ou sim e eu precisava que o resultado saísse até sexta. Porque quando eu lembro que nessa época eu entrei em vários grupos, assim, sobre o CL, e todo mundo falava, tinham pessoas que me falavam que o resultado chegou no dia seguinte, e tinham pessoas que falavam que o resultado saiu em 2 semanas, 30 dias. Então, assim, eu lembro que eu voltei da prova, eu cheguei a mandar um e-mail pro local onde eu fiz, perguntando explicando a situação, que eu tinha que entregar o certificado até sexta, se o resultado sairia, e eles falaram, não é com a gente, realmente é com o pessoal da Espanha, então pode demorar o tempo que quiser. Vai depender da demanda, né? Sim, então eu lembro que eu acordei, nossa, todo dia eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era abrir meu e-mail pra ver se chegou. E aí eu fui fazer segunda, na quarta eu acordei e tinha chegado pra mim um e-mail 6 da manhã e eu tinha aprovado. Gente, eu lembro que eu ajoelhei e falei, obrigado, Senhor, meu Deus. Porque realmente, eu acho que o meu maior medo era porque realmente era uma prova muito cara e eu não ia ter tempo de refazer. Então, sim ou sim, como eles falam aqui, eu precisava aprovar. A humilhação já começa daí, tá, gente? É só daí pra frente, só pra trás. Porque dá aquele friozinho, né? O medo de não conseguir aprovar. Mas, enfim, tem essa oportunidade. Tem as outras também, outras provas, né, que pode tá fazendo. E eu lembro que eu cheguei lá e aí a pessoa que tava na minha frente falou assim, é a segunda vez que eu tô fazendo aqui. E eu assim, meu Deus, não pode ser. Não pode ser a minha segunda vez, tem que ser a primeira e única. Sim, sim.
Então, aí foi, né? O primeiro passou na prova, se inscreveu na faculdade e chegou na Argentina. Sim. A minha primeira experiência no país com o espanhol foi porque eu tive o primeiro baque. Porque, como eu falei, aprendi com uma chilena, tive aula com uma chilena. E no Chile, bom, não sei se no Chile, mas ela me ensinou assim, tudo com tu. A primeira pessoa, a primeira não, né? A segunda pessoa, tu. Uhum. E aqui eles usam vós. Na Argentina eles usam vós, não usam tu. Então, daí já muda a forma do verbo, né? Como você aí conjuga o verbo. E essa foi a minha maior dificuldade quando eu cheguei. Primeiro, porque eu não sabia falar direito a forma como eles falam na Argentina, porque eu aprendi com tu e aqui é vós. E segundo, obviamente, né, que você demora um pouco para você aprender realmente a escutar, a sua escuta realmente é o que leva tempo. Então esse é um ponto que a minha experiência de viver, eu vivi numa pensão junto com hispanohablantes, isso me ajudou muito, creio eu, em aprender a ter essa escuta mais rápido. Eu lembro que tinha uma colombiana na pensão, e eu lembro que essa colombiana falava tão rápido, os meus primeiros meses ela falava e eu não entendia absolutamente nada. Eu ficava olhando pra cara dela e eu falava, gente, quando que eu vou entender o que ela tá falando? E depois, no final do ano, sem que eu percebesse, eu já tava falando com ela assim normalmente. Esse ano eu conversava com ela assim durante muito tempo sem dificuldade nenhuma. Então, a prática mesmo, né? A gente vai realmente aperfeiçoando a escuta, isso é verdade. Então, o meu primeiro baque foi com o tu e foi também realmente aperfeiçoar a escuta. Eu acho que na fala mesmo, a minha dificuldade foi o tu. Mas eu até que conseguia desenvolver bem, assim, uma conversa e tudo. Obviamente não é a mesma coisa de agora, com uma experiência de mais tempo no país. Mas, e também, como a gente já falou aqui em outros episódios, não fujam de amizades com argentinos, com hispanohablantes. É algo que ajuda muito na sua desenvolvimento mesmo, né, da fala, da escuta, tudo, é na prática. Uma das coisas que eu fiz bastante foi procurar o espanhol da Argentina, né, então assim, eu já cheguei aqui meio que tendo uma ideia, ao menos, como é que eles falavam, né, e usar muito vós, os sos, então assim, eu vi vários relatos, enfim, e então eu já cheguei meio com essa ideia, né, de como, a maneira que eles falavam. Mas, mesmo assim, o meu primeiro contato, como eu já falei aqui, foi um contato meio dramático, que foi em relação, assim, à minha mala, que não tinha chegado, enfim, eu tive que explicar isso, né, pra moça no aeroporto, e então ali, no momento eu me vi, nossa, como é que eu vou explicar? Porque no momento de nervosismo não sai nem o nosso idioma, né, nem o nosso idioma nativo, a gente meio que gagueja, imagine a outra língua, né, que você ainda tá ali no aprendizado, então, assustou. Mas com o tempo é isso, a prática, né? A prática, porque aqui como a gente encontra muitos brasileiros e querendo ou não, a gente se sente confortável em estar perto de brasileiros, sim, acaba que a gente não pratica muito, né? A gente vira e mesmo se você começa a falar espanhol, depois quando vê, termina, antes de terminar você já tá falando em português, que é mais cômodo, né? Sim. E então assim... Busquem fazer amizades, né, com hispanohablante, porque na faculdade vai ser muito importante, sim, né, com essa prática e tudo mais. Eu lembro que o meu primeiro choque talvez tenha sido... Porque quando eu cheguei na pensão, eu conseguia manter um assunto com as pessoas. Obviamente eu tinha dificuldade do verbo, mas eu conseguia manter o assunto. Mas o meu primeiro choque, assim, foi realmente, gente... Eu tô em outro país falando outra língua. Foi quando eu fui no mercado, acho que o dia seguinte que eu tava no Brasil, que eu tava aqui na Argentina, e eu precisava comprar fósforo, porque aqui o fogão não acende, não tem aquela teclinha que a gente tem nos fogões do Brasil, que a gente só aperta e ele sai o fogo. Uhum. Não, a gente realmente precisa de um isqueiro ou fósforo. E aí eu fui comprar fósforo no mercado e eu tava sem internet, ainda não tinha ativado o meu chip. E eu precisava achar fósforo e eu não achava fósforo e eu não sabia se fósforo era fósforo em espanhol. E aí eu falava, gente, como eu vou procurar fósforo nesse lugar? Eu vou perguntar pra pessoa,
o que que é? Como acende o fogo? Como que assim, eu não sabia nem como perguntar. E aí, realmente, eu falei, gente, eu realmente, tipo, tenho que aprender essa língua, porque uma coisa é realmente você tá ali aprendendo na aula, outra coisa é a vivência no dia a dia. E aí eu não sabia falar fósforo. E fósforo é fósforo, tá, gente? Fósforo é fósforo. É isso que depois eu cheguei em casa, fui procurar no Google Tradutor. Eu falei, eu não acredito que eu rodei esse lugar inteiro procurando fósforo. Pra falar o que é a mesma palavra. E é a mesma palavra. Não, mas é uma das coisas. Um dos perrengues é esse. Eu lembro assim, além do dinheiro, porque eu não tinha tanto conhecimento, apesar de que eu pesquisei. Mas mesmo assim, chegar aqui, a realidade ela foi outra. No sentido de como assim, lidar, né? Saber a moeda, o dinheiro local. Então eu fiquei um pouco perdida, né? E quando eu cheguei assim no mercado para falar as coisas, eu apontava, porque eu já tinha medo de falar e falar errado, Sim. Né? Porque infelizmente tem isso também, esse medo, quando na verdade não, é assim que, né, a gente vai aprendendo. Mas ficar muito ligado, ficar muito atento a isso, essa parte assim, conhecer o peso, ter mais ou menos uma noção, né, de quanto vale o transporte aqui, quanto vale, porque foram uma das coisas, o transporte e o táxi. Me cobrou muito, né? 3 mil pesos, o que é muito se você for fazer a conversão para aqui, para transporte, mas justo porque eu não tinha, né, essa ideia. Então, com o tempo também eu comecei a trabalhar tanto na língua quanto como lidar com o dinheiro. Sim. Então, foi um dos pontos, assim. Não, eu lembro que nesse mesmo dia do fósforo, eu fiz a compra, né? Cheguei, fiz a compra do mês. E eu não tinha como voltar pra casa carregando tudo aquilo. Então, a minha opção era pegar um táxi. E aí, eu também ainda não tinha internet. Não tinha como eu chamar um Uber. Não tinha como eu chamar um táxi direto do meu celular. Então, eu pedi pra pessoa do caixa chamar um táxi. Mas como eu falava pra ela chamar um táxi pra mim? Até ela me entender que eu queria um táxi... Meu Deus, demorou um montão, demorou horrores. Então, gente, primeiro... E a gente é inseguro, né? Sim. Quando a gente chega. Eu acho que, às vezes, a gente sabe falar, mas a gente é inseguro. Então, realmente, nada como a prática. Uma das coisas agora que eu lembrei, que tinha muita dificuldade, é o tomar e o pegar. Porque fala assim, eu quero, no Brasil a gente fala, bora pegar um ônibus pra ir pra algum lugar. Sim. E aqui eles falam tomar, né? Sim. Então foi uma das coisas que eu falo assim, eu quero pegar o ônibus aqui, pegar no sentido de briga, né? Sim. Se eu não me engano. Então, assim, as pessoas meio que olham, né, diferente. Então, foi uma das coisas, o tomar. Até hoje, assim, eu falo assim, vamos tomar um micro, alguma coisa assim, é meio que estranho tomar. Não, e fora que a gente acaba tendo algumas diferenças aí, eu e a Jéssica, a gente até comenta sobre isso, que a nossa grande dificuldade são números. Sim. A gente tem muita dificuldade, porque no Brasil a gente costuma falar 24, 23, e aqui não tem o I, aqui é 24, 23, e é isso. Então, assim, eu lembro que eu cheguei, aí eu falei o meu endereço pra pessoa, e ele ficou, quê? Sim. Aí eu, assim, o meu endereço era 50 e 17, então, nem tinha o I, mas o que aconteceu? Eu falei 50 com 17, aí ele, quê? Como assim? E eu falei 17, e aqui é 17. E aí ele ficava, o quê? O que você tá falando? E depois eu tenho muita dificuldade. Até hoje é algo que eu tenho que me policiar, porque até hoje eu quero falar, por exemplo, 108, 120, e aqui não tem o I. Eu também, e às vezes eles não entendem de verdade. Sim. Tanto que, por exemplo, quando é para mostrar o número da documentação, eu prefiro, assim, mostrar o documento, sabe? Pra evitar, porque eles não entendem o número, assim, eles ficam olhando com a cara de, nossa, o que você tá falando? Porque se eu tiver a oportunidade de colocar num papelzinho ou mostrar no celular o número, é melhor, porque eu tenho que praticar ainda bastante. É algo que, creio eu, que a nossa fala desenvolveu, mas o número ficou pra trás. O número, se a gente precisar de número, a gente mostra, assim, né? Mas... Bom, pessoal, essa foi um pouquinho da nossa experiência, como a gente aprendeu o espanhol, como foi a prova com o Cieli, a nossa experiência com o Cieli. A experiência na prática também aqui, né, no país. Sim. E é isso, os perrengues. Porque faz parte, né? Aprender é assim.
Sim. Então a gente fica por aqui em mais um episódio. Esse foi um episódio curtinho, mais informativo, nem tanto informativo, né? Mas realmente sobre experiências de como foi. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Nos vemos. E nos siga nas redes sociais, não pode esquecer. @pode informar. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Beijinhos e tchau.